eu não iria usar o termo saboroso, mas em mais de uma ocasião eu percebi, né, que você gostou de escrever esse livro. É verdade, é verdade. Eu me diverti muito, porque os personagens estão vivos, então eu podia vê-los se mexendo ao vivo. Eu os encontrava pelo campus e via que eram personagens autênticos. Interessante que isso eu observei em mais de uma ocasião. Esse gosto. É, exato. Porque Primeiro que eu acho que você gosta de escrever, né? gosto de escrever. E é muito gostoso, Paulo, quando você escreve sobre os assuntos que te concernem. Isso é verdade, Né? isso é verdade. E aí você imagina que escrevendo aquilo com alguma vivacidade vá também interessar os outros. E eu estou contando aqui, ó, eu estou contando, porque se eu for falar todos os nomes, esse programa vai acabar só falando o nome. Mas eu estou contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 70. São 70. 70 pessoas entrevistadas. Você veja que tem alguns que são bem conhecidos da comunidade. Por exemplo, Vamos ver quem? Vamos ver aqui. Vamos ver, por exemplo, uma figura importante do Instituto de Química, Aécio Pereira Chagas. O Ademir Gebara, um professor de história que foi torturado e visitado pelo Zeferino na cela. A dona Arlinda Rocha Camargo, que trabalhou com o Zeferino Vaz muito tempo e já está aposentada. Por exemplo, um geneticista importante da Unicamp, Bernardo Beigelman, pai da genética brasileira. Produção, vai anotando esses nomes, hein? Cada nome desse dá uma bela entrevista. E pessoas como mais recentes, como o próprio Brito Cruz, que foi reitor aqui, o Vogt. Dizem até que ele talvez assuma um posto na secretaria, né? Do governo novo aí de São sem Paulo, dúvida. né? Poucos entendem como ele, talvez nenhum, de assuntos como inovação e tecnologia. Por exemplo, vamos ver mais aqui, o Ítalo Tronca, professor de história, o João Manuel... já veio aqui. Isso, olha, o João Manuel Cardoso de Mello, um dos pais do Plano Cruzado, Pinotti, Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, e assim por diante. E aqui tem uma lacuna importante, um nome que percorre vários capítulos e não quis dar entrevista, então ele não está nessa lista, que é o professor Fausto Castilho, um importante filósofo da Unicamp, um homem que trouxe Sartre a Araraquara em 1960. Isso é um fato fantástico. Levou Sartre a Araraquara, 1960. E uma figura indispensável para mim, e ele achava, ele próprio mesmo disse que eu ia fazer uma apologia do Zeferino. E ele é um inimigo declarado do Zeferino. Inclusive o Zeferino é um dos fatores de crise nos anos 70. E aí acabou não me dando entrevista. Mas depois que ele leu o livro, impresso agora, eu falei, pois é, professor, talvez agora o senhor comece a confiar no meu tato jornalístico, né? Eu não fiz um livro apologético, fiz um livro isento. Acho que ele hoje concorda. E ele me liga, me dá sugestões, fala, faltou tal coisa. Pois é, se eu tivesse me dado a entrevista... Não teria faltado. Acho que as pessoas confundem um pouco o profissional, assessor de imprensa, com a pessoa, né, jornalista. O professor Fausto, de quem eu gosto muito, ele chegou a aparecer para me dar uma entrevista e se arrependeu. Ele falou, não, me disseram que você é um zeferinista roxo. E foi embora. Eu falei, tá bom. Então. Aliás, só para dar um detalhe aqui, porque televisão é cultura, né? Jean-Paul Sartre, um escritor francês, que é bem conhecido também, porque ele e a Simone de Beauvoir, né, foram casados. Isso. Só que um morava numa casa e o outro morava numa outra casa, né? Um dos livros mais famosos do Jean-Paul Sartre se chama O Muro. Isso. E influenciava tanto a gente na época que eu era adolescente, que a gente criou em Cataguases um jornal chamado O Muro. Isso é um detalhe, né? Mas como você não é um zeferino roxo, né? Inclusive nós estamos vendo que você não está roxo aqui, né? Imagem é bom porque, né? Ela não se esconde nada da imagem. Por que você iniciou esse projeto
e em tendo iniciado, né, por que você achou interessante, né, conjuminá-lo, hoje estou, né, conjuminá-lo num livro? Bom, Paulo, quando eu entrei nesse universo chamado Unicamp, eu logo vi que era um lugar fascinante. Sobretudo pela possibilidade de troca de códigos culturais com as pessoas. Como você tem aqui praticamente todas as áreas do conhecimento, você tem um mundo de gente interessante de diferentes áreas. E quando você está numa posição profissional e funcional, onde esses códigos se cruzam, porque nós somos ali uma espécie de eixo da difusão da Unicamp, então a vida se torna muito interessante, o cotidiano se torna extremamente interessante. Então, de monotonia, nós nunca podemos reclamar. E aí, eu vendo esse mundo fascinante, eu comecei a anotar. E depois eu comecei a entrevistar pessoas. Então, na verdade, eu venho escrevendo esse livro há mais de quase um quarto de século. E eu resolvi sentar para escrevê-lo quando eu achei que conhecia o suficiente esse mundo a ponto de não errar, de não cometer erros muito grosseiros. Porque num mundo complexo como esse é muito fácil a gente cometer erros. Erros de interpretação, erros de correlações, né? Então precisa realmente uma vivência grande numa universidade complexa para que se escreva sobre ela. Então, em geral, as pessoas na universidade escrevem sobre o seu assunto, né? Imagina pegar o universo como um todo e ter condições de filtrar, escolher fatos, escolher uns, eliminar outros, para formar um conjunto, né, no texto, poderia cometer enormes injustiças. E mesmo assim, eu escolhi um enfoque só, que é o enfoque do poder, né? Eu só agreguei ao livro os fatos que tinham relação com o desenvolvimento da universidade a partir do Zeferino Vaz. Porque se eu fosse enveredar pelos milhares de fatos que ocorrem todo ano nas unidades, e às vezes fatos extremamente pitorescos, estaria perdido. O livro não terminaria nunca, né? E também não enveredei por uma coisa que eu achei que eu não tinha aptidão suficiente para fazer, que era a história, por exemplo, do desenvolvimento da ciência, das artes, que é um outro livro que poderia ser feito, não este.